O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu me esqueci de falar no início. O padre Moisés me ligou dizendo que tinha um casamento agora mais cedo e que iria chegar atrasado. Aí ele disse assim: então pode começar que eu chego no finalzinho para animar o povo todo lá. Então é por isso que ele não está aqui, que tinha este compromisso deste casamento. E também no início eu falei aqui a comunidade Santa Rita preparando a liturgia, mas tem também a comunidade Nossa Senhora das Graças. Isso? Essa eu não conheço não, onde que é? Onde? Papa Milho, lá onde a Aline fazia aqueles encontros? Se casou, Aline? Daqui enfim, né? Que bom. Então eu já fui lá, né? Já fui lá até naqueles encontros de jovens. Que bom, lá então agora uma comunidade Nossa Senhora das Graças. Isso é bom. A paróquia sempre em movimento, justificando o tema deste novenário, Mãos que Trabalham. Então, a paróquia em movimento, a paróquia crescendo, confirmando aqui o pedido de Jesus, que nós até cantamos no Salmo, Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Então isso é Páscoa, isso é ressurreição, isso é igreja em saída, isso é igreja em movimento. Nós estamos na terceira semana da Páscoa, Círio Pascal aceso. Então isso mostra, Páscoa mostra sempre assim, esta movimentação, Movimentação. Sepulcro,
com um grande brilho, com um grande estouro, é um corpo que ressuscita, é uma pedra que rola, discípulos que ficam, trancados e de repente, a partir do encontro com o ressuscitado, saem destemidos para a missão, mulheres que caminham tristes, mas após o encontro com o ressuscitado voltam alegres, discípulos caminhando desanimados, mas a partir do encontro, com o ressuscitado, eles correm. Então, ressurreição, sempre aí, olha, este movimento, essa passagem de uma condição menos digna para uma condição mais digna de vida. Então, nessa altura do campeonato, terceira semana da Páscoa, a liturgia já nos traz aqui a Páscoa num sentido assim existencial, num sentido concreto. Vejam a primeira leitura de hoje, a conversão de São Paulo. Então ali a gente vê também a Páscoa, a transformação, a ressurreição, a passagem daquele homem prepotente que perseguia os cristãos para um apóstolo de Cristo, humilde e evangelizador. Na primeira leitura de hoje, aí a conversão de São Paulo, antes chamado Saulo, coloca aqui que o Saulo foi lá para Damasco, pediu cartas de recomendação para os poderosos, a fim de levar presos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Olha aí a prepotência. Saulo tinha lá o seu poder, o seu status, e ele perseguia os cristãos, estava ali com sangue no olho. Mas a caminho de Damasco, eis que o Senhor ressuscitado vem também ao seu encontro. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Ele ouviu só a voz, um grande clarão, e os seus olhos se fecharam, ficou cego, não conseguiu enxergar mais nada. Ou seja, ele tomou consciência da sua cegueira, porque cego ele já estava, perseguindo os cristãos e não reconhecendo Jesus como o Messias, o enviado de Deus, apesar de todos os sinais que ele tinha dado, e apesar também de todas as pessoas que já estavam ali, dedicando e doando até a própria vida por este programa de vida que Jesus veio trazer para todos nós, baseado no amor, baseado na justiça, baseado na verdade. Então, eis que coloca aqui, ele ficou cego, mas depois de alguns dias, o Senhor tinha um propósito para ele. Enviou-lhe Ananias, que rezando e abençoando, ele voltou a enxergar. Caíram dos seus olhos como que escamas, coloca aqui no texto, e ele então voltou a enxergar. Ou seja, olha a Páscoa aí, olha a vida nova, olha a passagem da cegueira para a reta visão. Então ele passou a enxergar com um olhar de Deus para o mundo e também para as pessoas. Ele passou a perceber que em cada batizado estava ali presente o Espírito do ressuscitado, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, de forma que em cada batizado há ali uma semente
de Cristo, uma semente de ressurreição. Ele passou a perceber isso e coloca aqui, pediu também o batismo. Que em cada batizado, a presença do Cristo Jesus. E quando chegamos no Evangelho, vejam só, capítulo 6 de São João, aqui é o encerramento do discurso do pão da vida. Aqui Jesus ainda vivo, ele disse, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Mais adiante, lá na Quinta-feira Santa, na última ceia, ele pegou o pão e disse, isto é o meu corpo. Pegou o cálice, isto é o meu sangue, que será derramado por vós e por todos para a salvação, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então a gente junta aqui, olha, esse discurso do pão da vida, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, permanecerá comigo. E aqui no Evangelho, os judeus estavam escandalizados com isto que Jesus disse. Depois, com a instituição da Eucaristia, os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs, e hoje a nossa igreja, percebe direitinho o que Jesus quis dizer aqui, eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. Então ele estava colocando aqui, olha, o pão, fazendo uma menção também ao pão da Eucaristia, que é a presença real de Cristo no nosso meio. A gente olha a aparência de pão, a gente olha a aparência de vinho, mas não podemos olhar com os olhos humanos, com os olhos com escamas, com os olhos de Saulo. Muitos ainda olham para a Eucaristia com o olhar de Saulo, cheio de escamas, e não conseguem ver além do pão e do vinho. Mas, retirando as escamas do nosso olhar, como aquelas escamas que caíram do olhar de Saulo, e olhando com o olhar de Cristo, com o olhar da fé, então a gente percebe no pão consagrado o corpo de Cristo, no vinho consagrado o sangue de Cristo, na Eucaristia a presença real de Cristo que vem ao nosso encontro fazer comunhão conosco, comum união. Então vejam, nós estamos unidos ao Cristo pelo batismo, nós estamos unidos ao Cristo pela Eucaristia, e nós também estamos unidos a Ele pela palavra, no seguimento do caminho, através do Espírito Santo. Mas aqui, hoje, Jesus enfatiza o pão. Então, todas as vezes que nós entramos em comunhão com esta Eucaristia, olha aí, é o Cristo presente em nós, de forma que, olhando uns para os outros, temos que perceber em cada um esta presença misteriosa do Cristo Jesus. Por isso, no ato penitencial, eu disse, vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que nós perseguimos Cristo, pelas vezes que nós maltratamos o Cristo, pelas vezes que nós crucificamos o Cristo. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, uns para com os outros, então nós estamos crucificando, desprezando e defamando o próprio Cristo. E ele mesmo disse aqui, olha, para Saulo: Saulo, Saulo, quem és tu? Eu sou aquele que você persegue. Saulo não estava perseguindo Jesus ressuscitado, Saulo estava perseguindo os cristãos que seguiam o caminho de Jesus. Então, perseguindo os cristãos, perseguindo o
próprio Cristo. E é este Cristo que se manifesta na fragilidade da vida. Este Deus que é onipotente, mas que se faz presente ali, olha, na fragilidade e simplicidade de um pão, para tornar-se acessível a todos nós. Este Deus onipotente, mas que veio até nós na fragilidade de uma criança, confiada à simples família de Nazaré, confiada aqui à proteção, né, de São José, aí ó, operário, com as ferramentas da mão, aí olha o movimento, né, do trabalho. Então este Deus que é o todo onipotente, mas se apresenta a nós de uma forma frágil, de uma forma simples, na forma de serviço, na forma, né, de amor. Então, se Saulo veio com a sua prepotência perseguir os cristãos, então Deus tirou, né, as escamas do seu olhar, tirou ali a sua prepotência e mostrou para ele que grande é aquele que serve, é aquele que lava os pés. Prepotente, o onipotente não é Saulo, não é Paulo, o onipotente é Deus, e este vem até nós através das pequeninas coisas, através da fragilidade de uma criança, de um pão, de uma família. Ele vem, né, até nós, deixando-se crucificar, para apontar ali, no meio daquela injustiça e dor, toda a manifestação do seu amor. Então este é o nosso Deus onipotente, que se entrega por nós, né, numa cruz. É este Deus que quer estar presente em cada um, a fim de que nós sejamos verdadeiramente imagem e semelhança dele. Imagem nós já somos, porque somos humanos, mas que sejamos então semelhantes a este Deus, não na prepotência, mas na humildade, na acolhida, na fraternidade, né, e no amor. Então que São José interceda, né, por nós, para que na simplicidade e humildade da nossa vida, da nossa fé, do nosso trabalho, da nossa igreja, nós possamos espalhar e plantar, né, as sementes do reino de Deus que Ele confia a cada um de nós. Isso sempre na esperança de que estas sementes cristãs se transformem em frutos agradáveis a Deus, em frutos de um mundo que tragam, né, um mundo novo, diferente e melhor. E também Nossa Senhora, a simples e humilde Virgem, de quem, né, Deus quis fazer a portadora, né, da sua encarnação. Então que Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora das Graças, derrame também sobre todos nós a graça da conversão, a graça da ressurreição, a graça da transformação. Unidos em Cristo, somos novas criaturas em cada missa participada, em cada, né, comunhão recebida. É o Cristo em nós, fazendo de nós novas criaturas, como fez ali com Saulo, que tornou-se Paulo, e como fez e continua fazendo com tantos irmãos e irmãs que se deixam conduzir por este Espírito do ressuscitado.